Ei, Laia, vamos nós aqui de novo, Biologia, professora Tabita, junto com o nosso Samuel. Pra cá, professora, né, Samuel? Ei, Lili. Vamos lá, gente? Qual é a nossa aula de hoje? Aula 12.1. Olha só, que lindo, nós chegamos então nesses que são aquela situação. Eles são o que mesmo, hein? O que eles são? É ou não é um ser vivo? Por que não é? E por que é para alguns, né? Chegamos neles, os vírus, tá bom? Aula 12.1, tipos de vírus nós vamos falar e os vírus não são considerados seres vivos. Ah, olha aqui para mim. Vamos biologando. Vamos lá? Biologando, chegando. Olha que legal. Aê! A nossa produtora tá top, né? A nossa Thalita querida. Beijo, né, Thalita? Ó, por que eles não são considerados? Alguns, queridos, prestem bem atenção. Tem um grupo, não é a maioria, mas existe um grupo que diz que eles são, sim, considerados seres vivos. Mas uma grande maioria diz que, devido a algumas situações que nós vamos apresentar na aula de hoje, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque existe uma teoria celular. Nessa teoria celular, diz que todos os seres vivos são dotados por uma unidade morfofuncional. Peguei no Samuel. Ei, Samuel. Tá? E o que é essa unidade morfofuncional? A célula. E os vírus têm célula? Não tem célula. Tá? Então, por isso que a grande maioria diz que eles não podem ser considerados seres vivos. Mas vamos joga lá para a gente ver dar início ao nosso conteúdo. E a habilidade para essa aula é relacionar os fenômenos, fatos, processos, ideias, elaborando conceitos e identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Tem hora que eu acelero, tem hora que eu desacelero, e o Samuel fica, professora, pelo amor de Deus. Olha que legal. Vírus, tá? Os vírus. Gente, esses organismos estão conosco desde sempre. Olha aqui para mim. Biologando. Não vou falar filosofando, é biologando. Eles estão conosco, né? Lembra que a gente falou das teorias, né? Alguns acham que são trechos de seres vivos, material genéticos, são fragmentos de animais que morreram ou evoluíram junto com as bactérias, né? Ou seja, junto com os primeiros organismos. Eu vou, né, mais por essa linha também, tá? Porque quando a gente fala de doenças, pandemias, né, de alguns séculos atrás, a gente já tem a presença deles. Certo? Então, já estou em um bom tempo. E aí, esses agentes infecciosos, eles têm características muito peculiares e a gente vai conhecer essas características agora. Vamos lá? Olha lá no quadro. Então, os vírus, gente, são seres acelulares, tá? Acelulares por quê, professora? Porque eles não possuem célula, tá? Não possuem células. Desculpa. Muito simples e são pequenos, medem menos de 0,2 micrômetros, certo? Formados basicamente por uma cápsula proteica. Então, inicialmente, a gente já vai ter a estrutura que compõe esse ser, que é a cápsula proteica, envolvendo material genético. E alguns são também, com a proteção a mais, são chamados de envelopados, porque realmente eles têm uma proteção, tá? Cuja constituição pode ser tanto de proteína, quanto de lipídios, ou também de carboidratos. Presta atenção na situação. Olha aqui para mim. Esses organismos, esses seres, né? Vou chamar de agentes infecciosos, tá bom? Para não fazer confusão na sua cabecinha. Esses agentes infecciosos, eles têm
uma cápsula proteica e existe um grupo também que vai ter, além da capa, vai ter um envelope. Esse envelope vai ser constituído, pode ser por carboidrato, açúcar, pode ser por lipídio, as gorduras, ou pode ser por proteínas também, além da cápsula interna, tá? Então, lembra lá quando a gente falou das moneras, das bactérias? Elas também têm algumas capsuladas e têm a parede celular. Então, algumas vão ter uma adaptação de resistência ao meio onde eles estão inseridos. E isso pode dificultar a forma de tratamento, tá, para esses agentes. Nós sabemos que a única coisa que combate os vírus é o nosso sistema imunológico ou a utilização da vacina que é feita com eles mesmos, tá? Quando a gente está com uma doença causada por bactérias, aí a gente usa os antibióticos, que muitos deles são produzidos pelas bactérias também, tá? Aí utiliza esse antibiótico para matar as bactérias que estão ali nos infectando. Nos vírus, ou é a vacina, ou é o teu sistema imunológico, os teus soldadinhos, os teus leucócitos que vão combater essa doença viral, certo? Não tem medicação. Quando a gente toma algum remédio, quando a gente está com uma virose, é para combater a dor de cabeça, uma febre, tá? Uma dor no corpo, para amenizar esses sintomas, certinho? Então joga lá. Então, dependendo do tipo do vírus, o material genético pode ser de DNA, ou seja, vai ser um vírus com DNA, ou vai ser um vírus com o RNA, ou em algumas situações, tá? Como o citomegalomavírus, vai ter os dois. Mas é um grupo, né, de vírus muito pequeno que vai ter as duas estruturas, o DNA e o RNA junto. Mas normalmente vai ser ou DNA ou vírus de RNA. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Faz mal mesmo, né? Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, né? Quando a gente está lá trabalhando no computador, que o computador não abre, o computador nos mostra os arquivos, a gente fala o quê? O computador está com vírus. Então, também existe essa linguagem, essa terminologia para o uso de tecnologias quando eles são infectados também por vírus, né? Olha lá. Então, a gente vai chegar aqui nos tipos de vírus. Estes agentes infecciosos têm sua classificação mais comumente baseada no tipo de material genético, que é o ácido nucleico, ou de DNA ou de RNA, no método de replicação para reproduzir cópias de si e no tipo de seres que parasitam, tá? E aí a gente vai destacar algumas formas. Então, olha aqui para mim. Esses vírus precisam obrigatoriamente estar dentro de uma estrutura celular de um organismo vivo. Seja uma planta, seja um fungo, seja um animal ou seja um vegetal. Que os vírus parasitam tudo, tá? Então, eles são específicos. São específicos, certo? Então, vamos continuar? Vamos ver como que eles vão se destacar ali. Então, nós temos aqui, ó, o vírus chamado de adenovírus, que são os vírus formados por ácido nucleico de DNA. E temos também os retrovírus, que são os vírus formados por RNA. Arbovírus, você já deve ter ouvido falar, são transmitidos por insetos. Então, quando a gente vê uma epidemia, né, normalmente a gente tem a presença aí desses arbovírus, que são os vírus que são transmitidos pela picada desses insetos, tá? A gente vai falar de alguns ali. Nós temos o bacteriófago, que quando a gente vai falar sobre os vírus, a gente vai mostrar a estrutura, a gente normalmente utiliza os livros, né, trazem a figura do bacteriófago. Não sei se você lembra, mas o bacteriófago, né, ele tem como se fosse um pescocinho, e aí ele tem as suas
estruturas, né, para poder se acoplar na parede de uma bactéria. Que lindo. Aqui é o bacteriófago, tá? E aí ele não entra, no caso do bacteriófago, ele vai, deixa eu colocar outra canetinha aqui. Ele vai colocar o material genético dele, esse material genético para dentro dessa célula e vai fazer com que essa célula trabalhe para ele ali, a célula que ele está parasitando. Então, o bacteriófago só parasita o quê? Bactérias. E os micovírus, professora, só vão parasitar fungos. Certinho? E aí, esses adenovírus, retrovírus, arbovírus estão aí também circulando entre os animais racionais e, inclusive, o ser humano, tá? Aí nós vamos ter algumas doenças virais, então preste atenção, você que está aí se preparando para a atividade extra-classe de vocês, onde a gente solicitou para vocês falarem sobre doenças infecciosas, né? Então, os vírus são um grupo deles, né? Então, aqui nós temos a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou chamado de AIDS, causada pelo agente infeccioso, que é o HIV. Então, o causador da síndrome da imunodeficiência é o HIV. E esse vírus é do tipo de RNA, ou seja, um retrovírus. Na varicela, ou também chamada de catapora, normalmente a gente costuma falar mesmo catapora, o agente etiológico é a varicela zoster, causada ou provocada por um vírus também de RNA. Aí nós temos o condiloma acuminado, tá? A catapora, que é a doençazinha que normalmente aparece assim na infância ainda, né? Eu ficava doida para pegar catapora e na época que dava, né, deu nas minhas irmãs tudo e eu não peguei. Nossa, mãe, ficava triste porque elas não iam para a escola e eu não queria ir. Olha que gaiata. Mas vamos lá. Condiloma acuminado, agente etiológico, o HPV, papilomavírus humano, tá? Que é aquele que vai causar ali como se fosse uma verruguinha, né? E é transmitido aí sexualmente, né? E pode provocar o câncer do útero, tá? Do colo do útero. É um vírus de DNA, ou seja, um adenovírus. A gripe, que nós conhecemos muito bem, o agente etiológico é o Myxovírus influenzae ou vírus influenza, né? Que é o vírus de RNA também, que é o outro retrovírus. Herpes labial, o agente etiológico, vírus herpes simplex 1 ou HSV1, vírus de DNA também. Então, vocês podem observar que você vai ter os retrovírus, adenovírus, como uma grande maioria aí circulando pelo ambiente onde nós podemos ser contaminados, tá? Essa herpes labial é aquele que dá na região da labial, obviamente na região da boca, né? Bucal, oral, tá? Vamos seguindo. E aí a gente tem também a herpes genital, que é provocada pelo HSV2. Então vai estar ali nas genitálias, né? Pode ser contraído pelas relações sexuais aí. Poliomielite é o agente etiológico, poliovírus, também vírus de RNA, aquele que vai provocar a paralisia, né? Infantil. Hidrofobia humana, a raiva, cujo agente etiológico é o vírus do gênero Lyssavirus, tá? Vírus também de RNA. Por que eu quis colocar para vocês o nome, né? O agente etiológico e também coloquei aqui, ó, para vocês terem ideia, né? Dos que eram adenovírus e retrovírus, certo? Aí nós temos o resfriado, agente etiológico, que é o rinovírus de RNA e o adenovírus de DNA e outros tipos. Então, resfriado, ele pode ser causado por tanto vírus de DNA quanto vírus de RNA, tá? Então, é aquela diferença lá da gripe e do resfriado. Normalmente, o resfriado, ele é muito comum aquela coriza, né? Os olhos ficam lacrimejando também, né? Começa com aquela dor no corpo, tá? E a febre já mais acentuada pode provocar secreções, a tosse, né? A secreção mesmo, muito catarro, tá? E febres, né? Altas.
A rubéola, o agente etiológico, rubéola vírus, que é um vírus de RNA. Então, vocês podem observar, galera, que tem muita doença causada, provocada. Se a gente fosse falar todos aqui, ia ficar a tarde toda, né? Mas vamos seguindo. Olha lá, então a gente vai caracterizar algumas aqui para vocês, tá? Essa conjuntivite, essa doença, né, infecciosa, é causada por um adenovírus, um vírus de DNA. Ok, você já está ciente disso. Pode ser provocada por alergias, tá? Presta atenção, a conjuntivite pode ser uma alergia ou também pode ser causada, provocada por bactéria ou vírus, gente. Certo? Então, por isso, tem gente que tem conjuntivite e nem vai no médico, mas é interessante você ir porque pode ser uma alergia, mas pode ser também uma infecção bacteriana ou viral. Então, você precisa tratar, usar o medicamento direitinho para poder sanar essa situação ali. Então, a conjuntivite é aquela que deixa os olhos, né, com essa coloração. Gente, fica assim porque parece que tem um monte de areia. Olha o desenho aqui do vírus aqui embaixo, né? Esse aqui é o vírus da conjuntivite. E ele irrita, né? A pessoa não consegue nem piscar direito, porque vai incomodar muito. Parece que tem um monte de grãozinho de areia e por isso vai ficar todo irritado. Normalmente você acorda com o olho todo grudado, é muito ruim, né? Mas, então, essa conjuntivite pode ser causada por esses 3 agentes aí. Ela é considerada extremamente contagiosa, sendo transmitida pelo contato com as secreções oculares da pessoa infectada. É muito comum. Quando a gente está aqui conversando com um colega, começou essa irritação, né? E aí você passa a mão nos olhos, já está conversando, ou se despede, toca, e aí isso vai contaminando. Aí quando você chega em casa, vai se agravando a situação, e aí você percebeu que é conjuntivite. Aí quando você volta para a sala, você também recebeu notícia que outras pessoas também pegaram conjuntivite, porque você não sabia nem que estava, né? No início dela. Vamos lá. E aí a gente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que é causada pelo retrovírus, e esse vírus HIV, que geralmente é transmitido por meio da relação sexual sem o uso de preservativo, tá, galera? Então, com o preservativo, esse vírus ele não vai estar sendo contaminando o indivíduo, tá? E pela troca de fluidos corporais, ou seja, precisa... professora, a saliva, beijar uma pessoa que seja portadora do HIV, a gente pode ser contaminada? Não. A não ser que você e esse indivíduo tenham alguma lesão na boca e haja troca aí de fluido, mas aí tem a partícula de sangue, que aí você pode ter essa situação, tá? Uma picada de um mosquito que ferrou uma pessoa que é aidética, né? Portadora da síndrome. Não, tá? Ou via sexual ou por esses fluidos. Tudo bem? Existem 3 tipos de influenza, que é A, B e C. Os vírus influenza A e B são responsáveis pelas epidemias sazonais, que sempre vão estar aparecendo aí as viroses da vida, né? Elas aparecem, desaparecem, fica aquela flutuabilidade durante o ano todo, tá? E são chamadas de epidemias porque elas são mais pontuais. Pandemias são aquelas generalizadas, como a gente teve a situação do SARS-CoV-19, tá? Sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Vamos conhecê-los? Olha lá. A gripe H1N1 ou influenza A é provocada pelos vírus H1N1, um subtipo do influenza vírus do tipo A. Ele é resultado da combinação de segmentos genéticos dos vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária, pensa na misturada, né? E do vírus da gripe suína. Olha que legal não, né? Olha que situação, que legal, que situação. Então, a gripe H1N1 tem essa mistura todas. E essa mistura que provocou aí essas pandemias, né? Quem não já ouviu falar ou não lembra dessa situação do H1N1. Os vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas de superfície. E aí a gente vai ter 2, né? A hemaglutinina, ou hemaglutinina, e a neuraminidase.
Então, o que são essas proteínas de superfície, professora? São essas estruturas aqui, ó, tá? Que ficam na parte, né, ou da cápsula ou do envelope, tá? Lembra que a gente vai ter vírus envelopado ou só com a cápsula proteica, tá? E aí, no caso, você pode ter tanto a hemaglutinina quanto a neuramidase dentro do vírus da influenza A, certinho? E essas substâncias, essas proteínas, que são utilizadas para elas reconhecerem as células que eles precisam estar entrando em contato de fato para o organismo que eles estão para parasitar, tá? Então, um vírus é de planta, vai parasitar planta. Um vírus é de ave, vai parasitar ave. Tudo bem? Vamos lá. Os vírus da hepatite A e E, o vírus da hepatite A e E podem ser transmitidos através da água e de alimentos contaminados com materiais fecais, pelo contato com sangue contaminado, B, C, D e G, e por via sexual. Então, esses vírus da hepatite, tanto por água e por alimentos, quanto pelo contato, né, pela relação sexual e o contágio com sangue contaminado, pode acontecer, tá? Via sexual, B, C e D, certo? Pela via de alimentos e água, A e E, tá certo? E pelo sangue, a B, a C, a D e a G. Você sabia que tinha essa variedade toda? Tá vendo? São muitos, né? Os vírus têm períodos de incubação diferentes e, em muitos casos, os doentes são assintomáticos. A gente teve situações aí do SARS-CoV-19 justamente nessa situação, né? Onde os indivíduos estavam contaminados, não apresentavam nenhum sintoma, por isso são chamados assintomáticos. Estão contaminados pelo agente infeccioso, mas não manifestam nenhum sintoma. E essas pessoas justamente são que vão transmitindo para as outras pessoas que estão mais vulneráveis e acabam vindo a desenvolver a doença, né? Com sintomas e chegando aos fatos de, infelizmente, a óbito, né? Vamos lá, então esse vírus da hepatite recebe esse nome justamente porque ele tem um órgão específico que ele está se localizando, que é o fígado, por isso chamado de vírus da hepatite. Olha como é que ele é estranho, né? Vamos seguindo. Aí nós temos o da raiva, que lembra uma bactéria, não é? Lembra uma bactéria do tipo aí, os bacilos, né? Como a da tuberculose. A raiva é uma doença mortal para o ser humano e também para os animais. Existe nos animais selvagens que pode ser contado com animais domésticos nos seres humanos, tá? Peraí, menino, deixa eu ver um negócio aqui. Existe nos animais selvagens que podem ter contato, com animais domésticos ou seres humanos. Então, o vírus da raiva, ele vai provocar aquela fobia, né, da água. Olha aqui. Opa, passou. Então, normalmente o animal recebe, os nossos cães recebem as vacinas, né? Todo ano tem vacina contra a raiva. E aí a gente leva os nossos gatos, os nossos cachorros, né? Que amamos esses animais e por isso a gente quer o bem deles. E o nosso, obviamente. E aí a gente faz esse trabalho, essa vacinação para evitar que eles entrem em contato com o vírus da raiva e acabem mordendo e contaminando e transmitindo também para a espécie humana. A rubéola é uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente crianças entre 5 e 9 anos. Então, eu não tive catapora, mas eu tive rubéola, né? E também é muito ruim, tá? É assim. Ela é causada por um vírus do gênero ribovírus ou o rubella vírus, né? A transmissão acontece de uma pessoa para outra pessoa. Na minha família, na minha casa, só quem teve rubéola fui eu. E aí, fiquei mesmo isolado, tinha período que me dava tanto calor, tanta coceira que, né, é muito complicado mesmo. Geralmente pela emissão de gotículas das secreções respiratórias dos doentes, tá? E aqui nós temos o vírusinho, parece uma inflorescência, né? Você lembra aquelas florzinhas, né? Mas é um vírus, tá? O sarampo é transmitido pelo vírus do gênero morbilivírus, através do contato com gotículas do nariz, boca, da garganta da pessoa que está com o vírus. Quando essa pessoa tosse, quando ela espirra e respira.
Então, olha só, é muito... você já viram aqueles vídeos quando você tá lá... eu tô aqui falando... tivesse uma microcâmera aqui pegando tudo, vocês iam ver gotículas, né? Porque quando a gente fala, quando a gente respira, a gente tem partículas, né? Gotículas de água que são expelidas. E quando você está contaminado com o vírus, por isso o uso da máscara aí na pandemia, tá? Para evitar esses respingos que fazem com que dentro de uma gotícula daquela vai inúmeros vírus, milhares deles, né? Então, realmente, o controle tem que ser muito grande, rigoroso para essas doenças infecciosas, tá? Não só para o sarampo, mas como todas as doenças virais. Ok? Pode tirar. Seguindo, nós temos o arbovírus. O vírus dengue é classificado como um arbovírus. Lembra qual é o arbovírus? Exatamente, aqueles que são transmitidos por insetos, no caso os mosquitos, aqui no caso da dengue. E a gente conhece muito bem, né, o gênero ou a espécie de inseto, de mosquito que é transmissor da dengue, como de outras também, é o Aedes aegypti, né? Ou o mosquito do Egito, né? Praga do Egito, alguma coisa assim. Pertence à família Flaviridae. Flaviridae, tá? Não é viridae, não. É Flaviridae, a pronúncia correta. A mesma do vírus da febre amarela. Então, existem 4 sorotipos. Então, quando você vai fazer o teste para você verificar se você está ou não com dengue, e ela tá, né? Ela tá circulando aí. Aí você tem as identificações, ou você está com dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. E todos podem causar tanto a forma clássica da doença quanto as formas mais graves. Então é perigoso, né? Então você tem aí um agente transmissor, né, que são os mosquitos do tipo Aedes. A febre chikungunya é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus Chikungunya, né? Da família Togaviridae. Gente, é uma diversidade muito grande. Então, os infectologistas que trabalham com esses grupos virais, eles se debruçam de fato sobre pesquisas minuciosas, delicadas de anos, né? Com o avanço da tecnologia, da genética, a questão dos genomas, né? Existe uma brasileira, né? Uma biomédica, se não me engano, que ajudou aí essa questão da estruturação do genoma do SARS-CoV-19. Isso é muito bom, foi muito bom para a gente, é uma conquista aí. Então vamos lá, seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e menos comumente pelo mosquito Aedes albopictus. Então nós temos o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, um que era do Egito e o outro que era da Ásia, o albopictus, né? Normalmente ele é mais comum, é um mosquito que gosta de estar em áreas arborizadas, áreas com vegetação, tá? E o Aedes aegypti já é mais social, vamos dizer assim. Então, na cidade mesmo, a gente vai encontrá-los. O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em 1947, a partir de macacos do gênero Rhesus, utilizado como sentinelas para a detecção da febre amarela na floresta Zika, por isso Zika vírus. Tá? Olha só que legal, né? Então, a floresta Zika, lá em Uganda, foi onde identificaram no macaco, do gênero Rhesus, esse vírus e foi feito todo um estudo, né, para ver como é que era a forma de transmissão, como é que esse vírus agia no organismo, que órgão estava parasitando. Então, quando o vírus surge na população, todos se levantam, todos se organizam, todos se conversam para tentar sanar o mais rápido, porque nós sabemos que a ação, a velocidade que tanto vírus quanto bactérias se reproduzem é muito rápida. Então, a forma de disseminação, principalmente dos vírus, é muito rápida, né? Se alastra rapidamente. Então, tem que fazer o controle o mais rápido possível. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração, no máximo 10 dias, gravidade variável, causada pelo vírus do gênero Flavivírus,
que ocorre na América do Sul e na África, né? Olha só o design do vírus da febre amarela. Vocês podem observar que tem uns que a gente consegue ver bem, né? As proteínas nas membranas, né? Ou nas cápsulas, tá? Na membrana não, né, gente? Na cápsula proteica ou no envelope, tá? Membrana não, porque eles não são celulares, e sim acelulares. Então, aqui a gente tem essa imagem mostrando o vírus da febre amarela, que dizimou muita gente quando ele surgiu na população humana, tá? O Aedes é amplamente encontrado em todo o território nacional e tem sido combatido sem sucesso há vários anos, devido aos repetitivos surtos de dengue relacionados a ela. Então, já se tentou fazer um controle biológico, já se tentou fazer várias situações, né? E as últimas pesquisas, antes a gente tinha aquelas recomendações, né? De tampar todos os ambientes onde poderia acumular água, os pneus, enfim. E aí falava que esses mosquitos eles não alcançavam grandes altitudes. Mas já foi derrubado isso aí, eles chegam lá na caixa d'água, né, na parte mais superior, enfim. Esses organismos vão passando por, tanto os vírus quanto as bactérias vão sofrendo mutações, vão se adaptando, né? E os mosquitos também. E por isso que fica tão difícil, porque eles vão se adaptando à vida na cidade, à forma do hábito alimentar, as suas características, né? O horário que eles se alimentam pode se estender, pode se encurtar, vai depender muito aí do processo evolutivo desses animais, tá? Para que ocorra a transmissão da doença, além da presença de pessoas infectadas pelo vírus Zika, é necessário um vetor biológico, no caso o mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo vetor da dengue e da chikungunya. Então, o mosquitinho, né, para ser contaminado por vírus, eles então vão estar causando aí várias doenças, Zika vírus, a dengue em si, a febre amarela, né? E aí realmente eles são vetores dessas doenças que dizimaram e ainda prejudicam muito a nossa população, tá? Vírus que atacam bactérias são chamados de quê? Bacteriófagos. Lembra lá aquele desenho mal feito da professora? Tá aqui, ó, esse desenho melhor, né? Bem melhor, tá? Aqui tá parecendo até uma aranha. Mas são esses aqui os bacteriófagos, onde eles vão ter essa cápsula de proteína, tá? Essa estrutura com um pescocinho, uma peça intermediária, por onde vai percorrer o material genético que tá aqui dentro, tá? E aqui, ó, as estruturas que eles utilizam para se acoplar na membrana da célula ou na parede celular da bactéria, na parede da bactéria mesmo, porque só pode ser bactérias, tá? Porque eles parasitam, por isso o nome bacteriófagos. Ok? Então eles injetam praticamente como se fosse uma agulha. Eles se comprimem aqui, ó, encurtam, né? E aí eles conseguem, como se fosse uma seringa, injetar o seu material genético, ele parte desse material genético, tá? Dentro da célula bacteriana. E aí, quando essa célula bacteriana utiliza seu processo de reprodução, também vai desenvolver partículas virais, formando novos bacteriófagos dentro dessa bactéria. Micovírus. Seu primeiro relato foi na Pensilvânia, em 1948. Quando a gente ouve essa palavra Pensilvânia, só lembra de quê? Né? Como é? Jesus! Vampiros. Quase não sai, só me ajuda. Em 1948, na produção de cogumelos comestíveis, o Agaricus bisporus. Entretanto, só em 1962 foram encontradas partículas virais isométricas e alongadas nos esporóforos dos cogumelos doentes. Olha só que legal. Então, essa circulação viral e junto com as informações científicas desses pesquisadores que vão a fundo, né, para poder trazer essas situações para a gente.
como o nascimento da micovirologia por Gabriel Suzuki, 2009. Então, a micovirologia, ou seja, o estudo dos vírus que parasitam os fungos, né, no caso, são importantes aqui, porque o gomero a gente já viu que são os fungos, né, galera? Beleza, então são vírus de fungos, tá? Por que os vírus não são considerados vivos? Eis a questão. São ou não são? É ser vivo ou não é? A gente já falou ali, deu uma prévia, né, para vocês. Então, olha lá. Os vírus, organismos que apresentam um diâmetro entre 15 e 300 nanômetros, são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só conseguem estabelecer-se realizando atividades quando dentro de uma célula, tá? De um ser vivo, pois apenas se reproduzem nesse interior dessas células. Diferentemente de todos os seres vivos, esses organismos não possuem células, portanto, acelulares. E o metabolismo não é próprio. Eles utilizam o metabolismo do organismo que ele está parasitando. E por isso não são considerados por muitos autores como formas de vida. Entretanto, em virtude da capacidade de se autoduplicar e possuir variabilidade e ácidos nucleicos, outros especialistas consideram esses organismos como seres vivos. Então, há aqui essa questão, né? Mas se eles se duplicam, né? E há situações em que eles podem ter essa questão de variabilidade. Então, eles são, porque eles têm características que são mencionadas para os seres vivos, tá? Mas, pelo fato de serem acelulares, a grande maioria dos pesquisadores não os consideram como seres vivos, tá bom? Com a visualização dos vírus ocorrendo somente por microscopia eletrônica, isso é uma observação importante. Não dá para ver vírus com microscópio óptico, somente com esse mais acentuado, cujo o aumento é muito maior, que é a microscopia eletrônica. Foi possível conhecer sua estrutura, que é relativamente simples, quando comparado com as de células eucarióticas. O que eles vão ter, então? As glicoproteínas, que são as proteínas ou glicídios presos aí ao envelope, tá? Nós vamos ter ou RNA ou DNA. Nós temos um capsídeo, onde vai estar contido material genético, uma matriz que é como se fosse o citoplasma, e a transcriptase reversa, que é uma substância que vai fazer, se é um vírus de RNA, ele vai fazer a transcriptase para transformar esse RNA em DNA, tá? Então, os vírus, no caso os retrovírus, eles vão ter essa transcriptase reversa para fazer essa reversão e transformar o RNA em DNA quando ele entra na célula do organismo. De uma maneira simplificada, podemos dizer que eles são organismos formados por duas partes principais: o material genético, que é normalmente de DNA ou RNA, e raramente os dois, como no citomegaloma-vírus, quase não sai. Os vírus reproduzem apenas no interior da célula de um hospedeiro, uma vez que não vão possuir metabolismo próprio. Ao atingir uma célula e parasitá-la, uma série de processos ocorre até que eles consigam fazer com que a célula trabalhe a seu favor. Por isso que a gente chama, aqui para mim, rapidinho, encerrando aqui, por isso que a gente chama parasita, porque ele vive às custas de um outro ser vivo, tá? E é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui e a gente se vê na hora da nossa revisão. Beijo!